Quando eu era pequena, os meus pais se mudaram para uma cidade grande em busca de uma vida melhor. E lá, eles se deram nessa cidade, eles se deram muito bem mesmo. E eu e a minha irmã, né, a minha irmã mais velha, ela se deu muito bem, a gente se deu muito bem nessa cidade, a gente fez muitas amizades, a gente gostava da escola, de tudo, gente, a gente amava aquela cidade, amava. E assim, nesse lugar, a minha irmã conheceu o marido dela, né, o meu cunhado. Ela se casou, né, foi morar com ele, foi morar na própria casa, né, junto com ele. E teve uma filhinha, minha sobrinha, que eu amo de paixão até hoje, né. E, gente, a minha vida tava indo tudo bem, tava tranquila. Até que meus pais, do nada, decidiram voltar para a antiga cidade deles, né? Diziam que estavam cansados, né, da correria da cidade grande, daquela movimentação toda, e queria voltar para um lugar mais tranquilo, né? Nossa, eu achei aquilo um absurdo, né? Eu já tinha o quê? 16 anos nessa época, achei aquilo um absurdo. Falei pra eles que eu não ia de jeito nenhum. Eu disse, não vou. E meus pais disseram, você vai, que você tem 16 anos ainda, você é de menor, isso não existe, aonde você vai ficar? Gente, eu fiquei desesperada, eu comecei a ligar pra minha irmã, louca, desesperada. Todo dia eu ligava pra ela, morrendo de chorar, falando o que estava acontecendo. Até que de tanto eu perturbar a minha irmã foi conversar com meus pais, né? E ela falou que por ela não teria problema nenhum se eu ficasse com ela, que ela tinha conversado com o marido e o marido tinha apoiado, tinha dito que não teria problema nenhum, que eu poderia ficar lá. E os meus pais, eles não acharam aquilo uma boa ideia, eles disseram de jeito nenhum, né? A Sabrina vai com a gente que tem a obrigação de cuidar da Sabrina. E a minha irmã insistiu muito. Eu lembro que meu cunhado também um dia foi lá, também falou, não se preocupe, eu vou cuidar dela como se fosse minha filha, não se preocupe. Até que meus pais cederam. E assim, gente, eu fui morar com a minha irmã, né, e o meu cunhado, e a minha sobrinha, né, que eu amava. E tava indo tudo bem, gente, tava amando, tava na escola, chegava em casa, ajudava minha irmã com minha sobrinha, né, então tava tudo perfeito, tudo maravilhoso, meu cunhado sempre me ajudando, sempre ali fazendo tudo por mim, ele fazia tudo por mim, gente, ele me levava para a escola. Se eu precisasse dele, se eu saísse com meus amigos, precisasse dele, só era ligar que ele ia me buscar, sabe? Então, gente fina. E, gente, eu amava meu cunhado, sabe? Assim, tudo pra mim, sabe? Parte da família. Aí tá certo. Minha mãe ligava todo dia, filha, tá tudo bem, filha, tá tudo bem. E eu falei pra ela que tava tudo bem, sim, e realmente tava. Passado um tempo, a minha irmã engravidou de novo, né? E a gravidez era de risco. E dessa vez ela teve que sair do trabalho. A minha irmã era enfermeira. E sempre que ela não tinha tempo pra fazer alguma coisa pra mim, pra me levar pra algum canto, ela pedia pro marido fazer pra mim. Teve um dia que a minha sobrinha foi convidada pra uma festinha de aniversário. E a minha irmã não pôde ir, não podia ir, ela tinha que ficar em repouso absoluto, gente, vocês não têm noção. Então, foi eu e o meu cunhado acompanhar a minha sobrinha nessa festa. Chegando lá, eu encontrei o Joel, o meu amigo de escola. E eu comecei a conversar com o Joel, passei a festa, quase a festa todinha com o Joel, conversando com o Joel. E o meu cunhado ficou com minha sobrinha. Quando a gente foi embora, o meu cunhado tava com a cara muito fechada. Muito fechada. E eu, constrangida, né? E também não queria incomodar, eu não perguntei o que estava acontecendo. Ok, a gente foi embora. No dia, ele tava do mesmo jeito, com a cara fechada pro meu lado. E eu não perguntava nada também, o que estava acontecendo. Ok, eu pensava o quê? Não, isso deve ser problema dele, alguma coisa, né, que aconteceu, alguma notícia que ele teve, e deve estar assim, né? E eu também não queria preocupar a minha irmã, não falei nada com a minha irmã. Passaram-se uma semana e o meu cunhado voltou ao normal. Ele ficou super de boa comigo e tal, voltou a conversar como sempre como era antes, né? E nisso, gente, eu e o Joel, a gente ficava mais próximo ainda, né? Depois da festa, que a gente conversou muito mesmo, a gente já era amigo, assim, mas não de conversar tanto. Mas depois da festa, a gente ficou muito próximo. E nisso, a gente saía juntos, a gente, sabe, marcava rolê juntos.
E a gente começou a chegar bastante, muito, muito mesmo. Até que eu e o Joel, a gente começou a namorar. E quando meu cunhado soube, meu cunhado começou a encher o ouvido da minha irmã. Assim, gente, ele não podia nem ter feito isso, porque a minha irmã não podia nem ter nenhum estresse, sabe? E eu, né, vendo que ele já tava fazendo ali aquela confusão toda, eu falei pra minha irmã, mana, não se preocupe, o Joel é de família, se você quiser, eu trago a família dele, os pais dele aqui pra você conhecer, entendeu? Você vê como é um rapaz bom. Conversei com ela, a minha irmã super confiava em mim, gente. A minha irmã super me apoiava em tudo. E ela falou assim, não se preocupe, mana, vai ficar tudo bem, é porque o meu marido, você sabe, ele deve estar preocupado, ele prometeu pro meu pai cuidar de você e tal, né? Ok, eu também não levei a sério o que o meu cunhado fez, né? E nisso, gente, eu ficava muito tempo conversando com o Joel no telefone, né? Muitas horas. E ele começou a reclamar com isso. Ele começou a dizer que eu passava muito tempo no telefone, que não sei o que não é assim. Ok, comecei a diminuir o tempo no telefone. Comecei a diminuir. E nisso ele começou a colocar um monte de regras. Não quero que você chegue tarde aqui em casa. Assim, assim, assado. Ligava para meus pais, falava as coisas para meus pais. E o meu pai concordava com ele, dizia que era para eu obedecer. E eu falava, né, concordava com tudo. Gente, eu tentava seguir as regras tudo certinho, né? Porque também, querendo ou não, é a casa da minha irmã, mas eu tava ali de favor, né? Mas eu procurava seguir tudo certinho, gente, tudo certinho. Aí tá certo. Sempre que eu saía com o Joel, chegava até antes do horário marcado em casa, para não ter confusão e para não deixar a minha irmã estressada. Eu tinha muito medo, gente, da minha irmã ficar, perder o bebê, não sei se é alguma complicação, né? Tá certo. E o meu cunhado, ele sempre ia me levar ou me buscar nos lugares quando eu ia. Só que depois disso, ele parou, sabe? Ele não fazia mais questão e eu também não pedia mais. Então eu sempre pegava ônibus, né? A casa da minha irmã ficava um pouco distante, né? De tudo. Então eu tinha que pegar, muitas das vezes, pra algum lugar, eu tinha que pegar 2 ônibus, por exemplo, né? Então, uma vez, eu e o Joel, a gente marcou de ir num cinema, né? Que era bem distante, um pouco mais distante, mas que era o que a gente mais gostava. E, gente, eu tenho que pegar 2 ônibus. E quando foi pra voltar, eu acabei perdendo o ônibus. O primeiro, que me deixava no outro ponto, pra pegar o outro pra chegar na minha casa, né? Que me deixava pertinho da minha casa. Eu acabei perdendo o horário, gente. Acabei, sabe? Foi a primeira vez que eu perdi a noção do tempo. Então, eu fui obrigada a ligar pro meu cunhado. Liguei pro meu cunhado, expliquei a situação, olha, me desculpa, mas foi a primeira vez, não vai mais acontecer, e não sei o que. Gente, era uma situação tão chata, sabe? Eu chegava a pensar assim, era 1000 vezes melhor ter voltado com meus pais, sabe? Porque com meus pais não teria isso, essa chateação toda, sabe? E eu liguei pra ele, expliquei a situação, e ele foi me buscar. O Joel, ele foi comigo até, né, ele pegou o primeiro ônibus comigo, a gente desceu junto no outro ponto, ele ficou à espera junto comigo para não ficar sozinha. E quando o meu cunhado chegou, o Joel foi cumprimentar o meu cunhado. Meu cunhado não falou nada, nada. Simplesmente não olhou nem para a cara do Joel. O Joel ficou lá com a mão estendida, feito um palhaço, e o meu cunhado nem olhava para a cara do Joel. Gente, eu fiquei morta de vergonha, pedi desculpa ao Joel. Entrei dentro do carro, mas quando eu entrei dentro daquele carro, eu estourei com meu cunhado. Eu falei tudo que estava entalado aqui na minha garganta. Gente, eu rasguei tudo, falei tudo. E a gente foi o caminho todinho do carro brigando, o caminho todinho até chegar em casa. Quando chegou em casa, pronto, eu me calei, né? Fui pro meu quarto, me tranquei. E nisso, gente, a gente, olha, um tempo sem conversar, né? Sem conversar. A minha mãe já tinha ligado, já tinha dito, ó, eu tô indo pra ir tal dia, vou passar esse fim de gestação com a sua irmã e tal. Tava super empolgada, né, que a minha mãe ia chegar, né. E passados uns dias que eu e meu cunhado já estávamos sem conversar, né, um dia de noite, eu me levantei de madrugada, eu tinha chegado, tava bem chateada, não quis comer nada e fui pro quarto.
E de madrugada me deu me deu fome. Eu desci e fui na cozinha para pegar alguma coisa para comer. E nisso, do nada, meu cunhado aparece. Tá certo, não liguei, porque podia ser que ele também tinha se levantado para pegar alguma coisa, algum copo d'água, comer também alguma coisa, né? A gente sempre, de vez em quando, sempre tem alguma vontade de comer alguma coisa de madrugada. Tá certo. E ele, né, pediu um pouco de atenção minha, né, que eu tava bem chateada com ele. E ele pediu desculpas. Ele disse, olha, me desculpa, eu não queria ter feito aquilo, eu tava muito chateado porque você descumpriu com o horário, eu sei que foi a primeira vez. Começou a falar um monte de coisa, um monte de coisa. E eu falei pra ele não esquentar, pra ele ficar tranquilo, que eu perdoava ele, né? Tudo bem, que eu perdoava e que besteira, que todo mundo erra, né? E quando eu tô saindo, ele puxa o meu braço e vem assim na minha direção como se fosse, sabe, me beijar. Nessa hora eu levei um susto tão grande que eu só me afastei assim. Quando eu me afastei, ele veio pra cima de novo, tentando me beijar. E eu não sei o que aconteceu, gente. Foi o troço mais esquisito, que eu perdi a voz. Eu não conseguia falar. Foi o troço mais esquisito. Eu conseguia me defender. Eu conseguia afastar ele, sabe? Eu conseguia empurrar ele, mas eu não conseguia, a voz não saía, gente, a voz não saía, sabe? E eu conseguia empurrar, conseguia, sabe, me esquivar, mas eu não conseguia gritar. Eu acho que era o medo da minha irmã acordar, era um medo dela ter um estresse, né? Dela ver aquela situação, né? E acabar prejudicando o bebê, gente. Eu acho que o medo era tão grande que eu não conseguia gritar, mas eu consegui ter ação de me defender, né? E quando eu consegui me sair dele, né? Eu corri pro meu quarto. Quando ele viu que eu não ia, que eu não ia deixar aquilo acontecer, que eu tive reação, eu corri pro meu quarto e me tranquei. Gente, foi a pior noite da minha vida. Eu não sabia se eu contava, se eu ligava para meus pais falando tudo o que aconteceu, se eu contava para minha irmã, se eu contava pro meu namorado. Eu não sabia o que fazer. No fim das contas, eu não fiz foi nada, gente. Não fiz foi nada, porque eu realmente fiquei com muito medo de, não sei, meus pais não acreditar em mim. Meus pais gostavam muito do meu cunhado, consideravam muito meu cunhado, vai que meu cunhado inventasse uma história, a minha irmã passasse mal. Olha, gente, não consegui fazer nada. E nisso, a minha mãe já tinha ligado que ia vir, né, pra casa da minha irmã, pra passar um tempo com ela. A minha mãe ia ficar com ela até o bebê nascer, né? Que a minha irmã precisava de muita ajuda, né? Então, eu fiquei esperando a minha mãe. Fiquei esperando a minha mãe. E nisso, gente, a minha mãe chegou, né? E eu fiquei mais aliviada, que eu não tava ali naquela casa sozinha mais, né? Porque a minha irmã, ela passava muito mal, gente, muito mal, né? Das vezes ela descia um pouquinho, ficava ali com a gente, depois passava mal, tinha que deitar. Nossa, foi uma gestação muito complicada. Aí eu fiquei mais aliviada quando a minha mãe chegou, né? Nisso, gente, eu pensando o que eu ia fazer, porque eu não queria mais ficar naquela casa. Eu não queria mais. Eu tava, sabe, já perturbada da cabeça por causa disso. E nisso, gente, eu conversei com o Joel, né? E eu já tava decidida que quando a minha mãe voltasse pra casa, eu ia voltar com a minha mãe. E eu falei pro Joel, eu vou voltar com a minha mãe pra casa. Assim que ela voltar pra casa, eu vou voltar também. E o Joel ficou, como assim? O que tá acontecendo? E eu não falava nada pro Joel, não falava nada. E o Joel, gente, me perturbou muito pra eu falar a verdade. Só que eu não falava, eu não tive coragem de falar, né? Só que o Joel percebendo que alguma coisa estava acontecendo, né? E o Joel chegou pra mim e falou assim, eu quero ter um compromisso mais sério com você. Eu gosto muito de você. Muito de você mesmo. Você não tem noção. Vamos ficar junto? Vem morar comigo. E eu levei um susto. Eu disse, morar com você? Mas você não tem nem casa, eu não tenho trabalho. Ele trabalhava, gente, ele tinha um trabalho dele, né? Ele trabalhava na empresa do pai. Mas eu não tinha trabalho, eu não tinha. E ele falou, não, eu já conversei com meus pais, eu contei que você tá querendo ir embora, e eu sei que alguma coisa tá acontecendo, você não quer me falar, mas alguma coisa tá acontecendo. E nisso, gente, ele começou a perturbar.
me levou na casa dele, né? Que eu já conheci os pais, eu amava os pais dele. E os pais dele insistiu também pra eu ir morar lá com eles. E foi isso que aconteceu, gente. Esperei a minha irmã ter o bebê. Eu disse pra ele que eu ia ficar até a minha mãe, né? Que eu ia ficar lá até a minha mãe dizer que ia embora, né? Então, antes, faltando um tempinho pra minha mãe ir embora, eu cheguei pra minha mãe, pra minha irmã e contei. E disse que ia me juntar com o Joel. Meu Deus, foi um, sabe, um choque, né? Eu tinha 17 anos na época e a minha mãe ficou incrédula, a minha irmã também, o que é que tá acontecendo, o que é que tá acontecendo? Eu disse, a gente se envolveu bastante e a gente tá se gostando muito. E os pais de Joel veio conversar com a minha mãe. E o meu pai teve que vir, eu tive que esperar meu pai vir da outra cidade pra meu pai também conversar com eles, que meu pai também ficou incrédulo. E eu já falei, é minha decisão, eu quero, eu quero, eu quero. E nisso, gente, eu não contei nada pra ninguém, né? Depois de um bom tempo, eu contei pro Joel o que realmente aconteceu. O Joel me prometeu que ia guardar segredo, que não ia falar nada, e ele cumpriu, né? Até hoje, ele nunca fala nada. Eu e o Joel já estamos juntos, já estamos casados, né? E já saímos da casa dos meus sogros, né? Não moramos mais lá. E deu tudo certo, gente, tudo certo, né? Moro num lugar que eu amo, né? Que eu amo aquela cidade de paixão. Tenho contato com as minhas irmãs, entendeu? Mas não tenho coragem de ter contato com o meu cunhado, de jeito nenhum. Tenho contato com a minha irmã, mas não tenho coragem de ter contato com o meu cunhado. Minhas sobrinhas que eu amo de paixão, né? Que minha irmã teve outra menininha. E assim, gente, eu sou muito família, sabe? Mas o meu cunhado eu evito muito, a não ser que seja um evento de família, que tenha que estar todo mundo lá, sabe? E não tenha jeito que o meu cunhado tenha que participar. Eu vou pra não levantar suspeita, porque eu não quero nunca, gente, nunca que a minha irmã saiba disso, né? Muito menos os meus pais, né? Eu não sei se eu tô agindo certo, né? De não contar, de estar escondendo isso. Eu não sei, gente. Eu sei que tem hora pra tudo, né? E eu sei que no momento certo, né? Se eu tiver que falar, se eu tiver que contar, vai ter um momento certo e esse momento certo vai chegar. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por um inscrito. Gente, é muito... Nossa, o que essa menina passou deve ter sido mesmo um susto, sabe? A pessoa ali que você confiava, que você gostava, tá ali pressionando você a fazer algo a tentar fazer algo com você que você não quer. E o tempo todo ele mostrou, né, que ficou com ciúme dela a partir do momento que ela começou a se relacionar com o Joel, né? Imagina o dia que ela decidiu se juntar com o Joel, né? A raiva que ele sentiu, né? Mas que bom que no final deu tudo certo. Eu no lugar dela eu contaria sim, eu não esconderia, entendeu? Porque um homem desse, eu não queria que a minha irmã continuasse com um homem desse, entendeu? Tipo assim, se ela quisesse continuar, problema dela, mas pelo menos a minha parte eu ia fazer, né? Porque imagina só o que ele não faz por fora, né? Então, é uma questão de consciência, né? Mas é como ela falou, se tiver que falar, a hora certa vai chegar, né? E ela vai falar o que aconteceu, né? Espero que vocês tenham gostado da história. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Não esquece de deixar o joinha se você for novo e acabou de chegar aqui. Se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!